aquele pessoal que fez o substrato, deu para ela o substrato técnico, então estatístico, mostrando assim impossibilidades matemáticas quase absolutas, como lá a coisa muito estranha da diferença da performance de voo. Quatro cidades. Cidades. Mas elas são condados, não são? As cidades não são condados? Sim, são 4 cidades com as suas periferias. Milwaukee, Atlanta, Detroit e Filadélfia. Exatamente. Bom, eu conheço essas aí. Pittsburgh também. Pittsburgh. Pittsburgh. São duas na Filadélfia. São duas. Sim, é que Filadélfia. Pittsburgh é uma cidade industrial, basicamente. São duas na Pensilvânia, perdão. E Philly é uma cidade de classe média, serviços, bem mais liberal do que Pittsburgh, né? Então tem uma diferença enorme entre as duas. Eu conheço essas 4 bem, porque nas minhas viagens de carro pelos Estados Unidos, eu sempre vou nessas 4. E eu já cobri elas na campanha de 2004, eu tive nas 4. Na campanha de 2008, eu tive em 2 delas. E na campanha de 2012, Philly. Eu passei por Philly também. Então, é absoluto, dá para entender perfeitamente a diferença entre essas 4 e o countryside em volta de todas elas. E foi justamente essas 4 onde teve essa avalanche de votos vindos literalmente do nada, das 2 da manhã às 6 da manhã do dia 4. Bom, eu queria ir pelas minhas notas. Vocês me interrompam quando vocês quiserem. Isso daqui ainda não está articulado. Eu peguei os dados principais do que a Sidney Powell falou nesses últimos dias, do que está na ação que ela impetrou na Geórgia, e discussões que eu tenho tido com os meus amigos, com as minhas fontes, com os banqueiros em Nova York, com a moçada onde a gente está sempre trocando informações, tá? Então, vocês podem me interromper quando vocês quiserem. Isso vale para Romulus, para você, Vior, e para expressionautas que mandem recados no meio do caminho. E para nossos amigos latino-americanos, ok? Todos vocês. Eu gostaria de poder... Eu vou tentar falar o mais devagar possível, tá? Bom, o que a Sidney Powell falou, coisas muito importantes. Ela não é parte do time legal da campanha Trump. E isso já há alguns dias. Por quê? Porque ela tem muito mais margem de manobra, não sendo parte do time da campanha Trump, que é liderado pelo Giuliani. Outra coisa importante... Pepe, para as pessoas compreenderem, o governador da Geórgia, nominalmente, é republicano, e ela quer ir para cima de governadores e secretários de Estado republicanos. Ela está indo em cima de... Por isso que ela precisou se afastar nominalmente para ela poder ser uma franco-atiradora e ir onde tem que ir. Republicanos, exatamente. E isso se casa exatamente com outra das coisas fundamentais que ela disse nesses últimos dias. Isso, literalmente, a fraude na eleição de 2020 vai muito além da eleição do presidente americano. A minha intenção é expor todas as fraudes, sejam contra republicanos ou contra democratas. Isso palavras textuais da Sidney Powell, que é ela colocando o framework, a moldura de como ela está pesquisando, que ela vai, arguir isso na frente das diferentes cortes em diferentes estados, né? Outra coisa super importante, ela diz que várias forças se beneficiaram desse sistema. E isso é o recado cifrado que ela dá, identificando várias parcelas e níveis do Deep State. Ou seja, o que ela está lançando agora, basicamente? E isso interpretando o que ela tem dito. Ela está lançando um caso criminal contra fraude eleitoral como um todo.
E algo que vem de anos, é algo que ela já tinha dito naquela intervenção dela há uns 10 dias, foi há 8 dias atrás, aquela famosa intervenção ao vivo na coletiva junto com o Rudy e com a Gina Ellis, de que isso é uma investigação no tempo e no espaço, o que a torna ainda mais complexa e envolvendo um monte de atores nos diversos estados, mais atores internacionais. Ou seja, isso para dar dimensão da complexidade do caso, que normalmente um caso como esse você demora meses, se não anos, para conseguir montar. E eles estão tentando montar, pelo menos essas duas primeiras ações, a da Georgia e de Michigan, que foram impetradas essa semana, em questão de 2 semanas no máximo. É realmente um milagre em si. E tudo muito documentado. Se você vai no site vocês podem ir diretamente no site da Sidney Powell, que agora está sendo censurado diretamente pelo Twitter. É defendingtherepublic.org. E lá vocês vão achar, vocês vão em content, uploads, tem um monte de coisas e tem inclusive o texto inteiro da ação que ela impetrou na Georgia, que é no nome de 6 pessoas. No canto superior esquerdo, ela identifica 6 pessoas que impetram a ação. E contra quem? E isso inclui um monte de, políticos e oficiais de primeiro escalão, incluindo o governador da Georgia. E o secretário eleitoral da Georgia também. Ou seja, é um negócio super sério e é transpartidário, como ela mesmo tem falado desde o começo. Isso é uma investigação sistêmica. Por isso que ela é tão importante e por isso que, finalmente, alguns setores desse conglomerado, liderança do Partido Democrata, Deep State, Big Tech, Wall Street, etc., essa semana começaram a acordar e viram que o buraco é muito mais fundo. E vai ter outras ações, certamente vai ter uma ação monstro na Pensilvânia, não só a do Rudy Giuliani, que é a ação da equipe da administração Trump, mas certamente a Sidney Powell vai impetrar a ação dela na Pensilvânia, vai ter uma em Wisconsin, nos 4 estados, garantia que vai ter pelo menos 4 ações monstro do entorno da Sidney Powell.